Como vai se comportar o PSOL diante do governo Lula? Diferentes nomes do partido apresentam diferentes visões. Há quem diga que o PSOL está rachado e há quem diga que o PSOL tem democracia interna. São duas visões aí que você poderia contrapor, né? Os personagens principais aqui desta contenda, se é que é uma contenda mesmo, são Sânia Bonfim e Guilherme Boulos. E o que está em discussão aí é o seguinte: como é que o PSOL ele se comporta no governo Lula? Aí a gente tem isso aqui. Tá com a Ana, não? Tá lá. O PSOL já formou maioria para não compor governo Lula, diz Sâmia. Líder da bancada do partido na Câmara, ela afirma que alinhamento pode descaracterizar a sigla. Muito bem, então aí então as informações a respeito do que disse a Sâmia uns dias atrás. Pois o tempo passa e aí a gente lê isso aqui. Boulos rebate Sâmia e diz que PSOL não fará oposição a Lula ao lado de bolsonaristas. Ele defende que legenda integre o governo do presidente eleito. Pô, como é que é isso aí então? Será que é preto e branco? Será que é assim, Ana, um PSOL que é esquerda true da Sâmia e um PSOL desse neoconciliador? Essa é boa. Neoconciliador Guilherme Boulos, ficando parecido com o Lula até nisso. Será, Ana, que é tão simples assim essa história? Eu não acho, Ana, que seja desse jeito, tá? Da mesma forma que eu não acho que seja o racha do PSOL que o pessoal vai apontar aí logo mais. Até porque o Guilherme Boulos ele vai lá e ele presta um apoio crítico ao Lula. Apoio crítico, como o da Sâmia também, né? Ele passou a falar com a gente aqui, durante a campanha, no momento em que se anunciou lá a chapa Lula-Alckmin, né? E aí a gente encheu o saco dele aqui, falou, ô Boulos, vai conseguir elogiar o Alckmin agora e tal. E não é como se ele engolisse isso, né? Olha lá, uma lembrança dessa entrevista. De falar passar um vídeo que é inacreditável, né? O Alckmin elogiando o Lula. Quem imaginar? Né? A terra plana capota mesmo, né? E aí as pessoas ficam muito divididas, né, com esse tipo de aliança. Alguns com medo, cuidado que ele vai dar um golpe. Outros ficam achando que, não, está se vendendo para o Centrão. Outros, né, vão dizer, pera, mas isso mostra que... Enfim, há toda uma discussão em torno disso versus a percepção de uma praticidade, às vezes, né, de alianças. Como que você vê isso, Boulos, nessa tentativa aí de uma aliança ampla? Vai ter que elogiar o Alckmin, Boulos. E aí? O que você tem para dizer de bom sobre o Alckmin para nós? Fala meio o nosso amarrado. bom do Alckmin aí. Meio amarrado. Pelo menos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu entendo que o Lula tem a necessidade de ampliar para o centro, até para poder isolar o Bolsonaro na extrema-direita. Eu entendo, compreendo essa tática. A gente está vivendo no Brasil na situação, não que a gente escolheu, mas a situação real. Parece que está funcionando, cara. Pois é. Agora, qual que é a questão, Alvaro? Eu disse isso ao Lula, disse isso a Gleisi, presidente do PT, e disse isso publicamente em mais de uma ocasião. Eu acho que chamar o Alckmin para vice não é uma coisa boa, não é um bom sinal. Porque o simbolismo do Alckmin, em primeiro lugar, é um simbolismo muito negativo. Eu sou de São Paulo. Eu fui professor da rede pública estadual quando o Alckmin era governador. Assim, o desrespeito, o descaso, a violência, não só com os professores, com os servidores públicos em geral. Eu sou do movimento social. Eu me lembro como se fosse hoje do despejo do Pinheirinho, há 10 anos atrás, em São José dos Campos, que o Alckmin mandou fazer. Pois é, essa fala dele, bastante crítica, né, ao Alckmin, eu diria, foi quando o Alckmin já estava anunciado como vice do Lula. Então foi nessa toada aí que ele entrou para trabalhar na campanha do Lula e foi uma pessoa muito ativa, né? Ana, isso significa que o pessoal está rachado? Vamos recolocar aqui as informações.
Então a gente tem a Sâmia dizendo que o PSOL formou maioria e não vai compor com o governo Lula, quer dizer, não vai estar na base de apoio do governo Lula. Aí você tem, na sequência, o Boulos dizendo, não, olha lá, o PSOL não vai fazer oposição ao Lula, ficando aí do lado dos bolsonaristas. Isso não vai acontecer. Então são dois sinais distintos, vindos do mesmo lugar, vindos do mesmo partido. O que faz o nosso Thales Faria olhar para isso e dizer assim, tá vendo? Ó, o PSOL parece que é o novo PT. Porque o PT sempre foi assim, sempre emitiu sinais contrários, sempre brigou em público as suas diferentes correntes, né? Num embate assim muito criticado. Vou falar disso já já. Antes vamos ouvir o Thales. Interessante essa divergência entre Sâmia Bonfim e também Guilherme Boulos, normalmente os dois fazendo apoio aí ao longo da campanha eleitoral de Lula, né? O PSOL é o novo PT, imitando o PT em todas as coisas. Quer dizer, o PT sempre foi assim, sempre qualquer decisão lá era uma racha interna, e agora o PSOL está seguindo o mesmo caminho. À medida que o partido vai crescendo, ele vai se tornando mais parecido com o que era o PT, e vai ter isso, esse tipo de discussão. A esquerda é sempre assim, né? Ela racha facilmente, mas eu acho que é inevitável o PSOL ter que apoiar o governo Lula, já que o partido participou da campanha fortemente, o partido ajudou o Lula fortemente. Então, é inevitável que aqui dentro do Congresso acabe apoiando o presidente Lula. Eu acho que a Sâmia tem sua representatividade dentro do PSOL, ela não deve estar falando sozinha, deve ter muita gente no partido que pensa como ela, mas também o Boulos não está falando sozinho, tem muita gente no partido que pensa como ele. Isso aí vai ter que resolver na reunião do diretório, bater o martelo. Acho que mesmo que oficialmente o partido resolva ter uma postura de independência, aqui nas votações ele vai integrar a base do governo, inevitavelmente. Vai integrar a base do governo, inevitavelmente. Eu acho que dá para esperar um ou outro discurso público aqui e ali, ao longo dos 4 anos, mas eu tenho a impressão que, no geral, nas votações importantes, naquelas que são para determinar os direitos do trabalhador e tal, o PT pode contar com o voto do PSOL, será? Eu não sei. O que eu sei é que essa história aí do Thales dizer que o PSOL é o novo PT me ativou algumas lembranças. Vocês sabem que antes do PT chegar ao governo federal, as críticas ao PT eram diferentes, né? O PT não tinha governado, não tinha feito nenhuma cagada muito séria, então criticavam qualquer outra coisa. Tipo o quê? Tipo um tal assembleísmo. Porque no PT, os adversários identificavam isso, as decisões eram muito demoradas, porque tinha que debater demais. Todo mundo pode decidir junto. Que merda é essa? Onde é que já se viu isso dentro de um partido? Todo mundo sabe que o correto é o partido ter um chamado, não se fala mais isso, ficou incorreto, mas no passado era isso. O partido é ter um cacique, e o cacique manda de cima para baixo e o resto aí obedece o partido. Tem um comercial de um candidato a prefeito de Curitiba dos anos 90 que ilustra muito bem isso, o assembleísmo do PT. Você veja como é que eram as críticas ao PT lá atrás. Como é que era o antipetismo antes do antipetismo? Esse ônibus vai até a Rui Barbosa? Depende, minha senhora. Depende? Mas depende do quê? Depende do que a Assembleia ali decidir. Ali, ó. Companheiro! Quem quer ir pro centro, levanta a mão esquerda, por favor! Quem quer ir pro Santa Cândida, levanta o braço direito! Dia 29 de outubro, você vai escolher entre 2 maneiras diferentes de entender o que é democracia e participação. Mas não se engane, elas são muito diferentes. Questão de ordem! Os companheiros do Guabirutuba! Companheiro! O pessoal do Guabirutuba faz uma comissão e encaminha o requerimento! Curitiba. Quem ama, cuida. Então é assim, Ana, quando surge um partido popular de base sindical, os outros vão lá e vão falar, essa coisa aí de decidir em conjunto, de conversar, isso aí não dá certo. Isso aí tá louco, daqui a pouco é um soviete.
Era essa a visão. E eu tenho a impressão que o estado atual aí do PSOL pode trazer um ou outro comentário nesse sentido dentro da mídia hegemônica, né? O partido que rachou, essa esquerda que não sabe decidir nada, que fica aí indo e voltando com as decisões, que debate, Ana, que houve base do partido, que pede opinião para movimento social, esse tipo de coisa, né? Enfim, que seja salutar a discussão dentro do PSOL e que a gente possa rir muito com as interpretações que essa discussão vai trazer aí Brasil afora. Nossa, realmente um absurdo. Imagina que ideia radical, né? Esses radicais. Democracia. Quero ouvir as pessoas. Não é para um figurão decidir e dizer para a gente o que fazer? É isso, né? Basicamente. Agora, veja, durante muito tempo me preocupou, e claro, ainda me preocupa em alguma medida, mas me preocupou que a esquerda se fraturasse, né, se rachasse como um campo e não desse conta de combater o bolsonarismo, né, ali na hora, né, de formar a tão sonhada ali frente ampla, muitas vezes pareceu que não vai rolar, vai começar todo mundo brigar e o bolsonarismo vai correr solto aí, porque não vai ter um grupo forte e unido para combatê-lo. Não foi isso que aconteceu. A esquerda, de fato, conseguiu se organizar suficientemente para enfrentar um bolsonarismo que estava ali apelando para tudo quanto é coisa, né, para conseguir se segurar no poder. Eu não vejo essa discussão a respeito, né, já é meio um arredondamento ali que acho que nem cabe, né, sobre o apoio ou não do PSOL ao governo Lula. Eu não vejo como um indício de fratura, né, mas como uma posição que me parece bastante coerente também com o histórico do PSOL, né, de deixar bem claro que há um apoio. Claro que estamos ali, estamos juntos, aquela coisa, estamos juntos, mas não há um apoio incondicional diante, claro, das muitas alianças e concessões que o PT vai precisar fazer e traçar ali para conseguir manter uma certa estabilidade nesse governo. E aí o pessoal se pôr numa posição de dizer, olha, nós vamos nos reservar o direito de discordar quando a gente achar que tem que discordar, me parece super saudável. Né? É diferente de se pôr como uma oposição por oposição para se estabelecer como um outro grupo e formar uma outra coisa porque eu quero derrubar este daqui. Não me parece que seja esse o caso, não. Me parece, pelo contrário, um indício de saúde dessa frente ampla, sabe? Com maturidade, com conversa ali, capaz de discordar sem necessariamente rachar. Tem outra crítica que eu acho que o pessoal está recebendo agora e que vai de encontro ao que era dito a respeito do PT lá nos anos 90, que nunca administrou nada. Isso eu acho interessantíssimo, porque o Lula lá atrás, quando foi chegar na primeira sabatina do Jornal Nacional, em 2002, a primeira pergunta é essa: como é que o senhor vai administrar o Brasil? Tanta gente aí tem diploma, não sei o quê, e o senhor vai dar um jeito como, né? A primeira preocupação era essa, né, da imprensa brasileira, verbalizada ali pelo William Bonner. Não separei o vídeo aqui, porque não vem ao caso, mas você pode pesquisar no YouTube, você vai achar. E na eleição aí para prefeito de São Paulo, muitas vezes eu ouvi isso. Mas como é que nós vamos deixar a prefeitura de São Paulo na mão de um Boulos que nunca administrou porra nenhuma? Vocês estão subestimando. Vocês estão subestimando o que é a gestão do movimento sindical, o que é a gestão do movimento popular como o MTST, que é super bem sucedido, que tem cozinhas solidárias espalhadas pelo Brasil, que faz o seu serviço, que aplaca sofrimentos que devem ser aplacados. Então, essas são experiências que elas são válidas, tão válidas quanto ser CEO de multinacional conseguir tocar um movimento popular que o Brasil está tentando esmagar o tempo inteiro e manter esse movimento vivo e unido. Então essa experiência, ela conta para a administração pública. Não pense que não. Né? O Lula, até hoje, demonstra traços assim de sua formação sindical nos governos aí que ele exerceu. Né? Vamos ver como vai ser. Mas só queria pontuar isso, tá? Quando te disserem assim, e esse cara aí não administrou nada, porque ele passou a vida num sindicato. Opa, calma,
Não é porque o sindicato tem menos recurso, não é porque o movimento social tem menos recurso, que ele é mais fácil de administrar. Pelo contrário, pelo contrário. Então tenha sempre isso em mente, por favor.